Oi, sétimo ano, aqui é a professora Juliane. Então, vamos lá. Peguei meu caderninho aqui, vamos dar uma resumida básica sobre potenciação de número racional, com número racional na base e número natural no expoente, e raiz quadrada de um número racional. Deixa eu ver mais o que. Propriedade da potenciação de números racionais, potenciações com expoentes inteiros, potências de base 10 e potências de base 10 decomposição de números naturais e decimais, que é desse bloco de atividades. Então, primeiramente, nós temos o seguinte: como nós calculamos a potenciação de números que são números racionais? Então, na página 22, como nós podemos ver, é o seguinte: se eu tenho uma fração, por exemplo, 1/2, e essa fração, ele está elevado a um número que é par, mesmo se ele for negativo, o resultado sempre vai ser positivo. E como é que eu faço para calcular essa potência, né? Então, se é -1/2 elevado a 2, é a mesma coisa de -1 elevado a 2 sobre 2 elevado a 2. Então, a potência aplica tanto ao numerador quanto ao numerador. Quanto é 1 elevado a 2? 1 elevado a 2 é a mesma coisa de 1 vezes 1 duas vezes, né? Que é 1. 2 elevado a 2 é a mesma coisa de 2 vezes 2, que é igual a 4. E por que que deu positivo? A regra diz o seguinte, como nós podemos ver: se o expoente é par, então o resultado é sempre positivo. E se você tem, por exemplo, -1/2 elevado ao cubo, nós sabemos que isso aqui é a mesma coisa de -1 elevado ao cubo sobre 2 elevado ao cubo. Isso aqui é igual a... É a mesma coisinha. Isso aqui é a mesma coisa de 1 vezes 1 vezes 1 3 vezes, que é 1. Só que o que acontece? A regra diz que se o expoente ele for ímpar, como é o caso, 3 é ímpar, 2 é par, o resultado é positivo. Mas se ele é ímpar, ele vai manter o mesmo sinal da base. A base é o quê? A base aqui, essa é a base. Esse é o expoente. A base está negativa, o resultado vai ser negativo. Então, 2 elevado ao cubo é a mesma coisa de 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes. Opa, vezes 2, 3 vezes. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, isso aqui é a mesma coisa de -1/8. Ok? Então, assim que vocês fazem para calcular a potenciação. Então, pessoal, e se você tem, por exemplo, suponha, né? 1/2 elevado a 0. Gente, a regra diz o seguinte: todo número elevado a 0 é 1. Independentemente de que número for esse, todo número elevado a 0 é 1. E todo número elevado a 1 é ele mesmo. Ok? Certinho? Então tá. Então vamos para explicar um pouco sobre a raiz quadrada exata de um número racional. Como é que eu faço para saber a raiz quadrada de um número racional? É simples, né? Como nós podemos ver um exemplo do livro aí, ó, página 23, sobre raiz quadrada. Você tem aí que dá um exemplo de raiz de 9 sobre 25. O que que faz quando você tem uma fração, né, um número racional dentro da raiz? Aplica raiz em todo mundo. Raiz de 9 sobre raiz de 25. Isso aqui é igual, raiz de 9 é 3. Raiz de 25 é 5. Esse é o resultado. Por quê? Por que a raiz de 9 é 3? Justamente porque 3 vezes 3 é igual a 9. Ou seja, porque 3 elevado ao quadrado é igual a 9. Assim como 5 vezes 5 é 25. Entenderam? Simples, né? E que se eu tiver uma raiz de -1, por exemplo? Pessoal, não existe. Sempre que vocês verem raiz quadrada de um número
Raiz de número negativo não existe no conjunto dos números racionais. Não existe, na verdade, em nenhum conjunto, vamos dizer assim, que seja, desde que vocês já estudaram até agora, não existe nos naturais, não existe nos inteiros, muito menos nos racionais, ok? Certinho? Então, vamos lá para a página propriedades da potenciação de números racionais. Pessoal, agora vamos dar uma estudadinha na página. Não sei se está dando para vocês verem, eu tô tremendo um pouco, mas vamos lá. Aqui na página 24. Quando você vê as propriedades, temos quatro propriedades. A primeira diz o seguinte, primeira propriedade, diz que a elevado a m vezes a elevado a n é igual a elevado a m mais n. Vocês podem estar falando assim, mas, meu Deus, e esses números, e essas letras? Pessoal, é só uma forma genérica de escrever. Vou dar um exemplo com números. Por exemplo, o que isso aqui diz? Isso aqui diz que se você tem a multiplicação, por exemplo aqui, menos 1 sobre 3 elevado a 5, que é o exemplo que está aí na apostila, vezes menos 1 sobre 3 elevado a 2. Ou seja, se você tem a multiplicação de duas frações, ou seja, duas frações que são iguais, ou seja, multiplicação de mesma base, conserva a base e soma os expoentes. É isso que diz. Tá vendo? Multiplicação de mesma base. Conserva a base, que é a base aqui, menos 1 sobre 3. E soma os expoentes. Quem é aqui meu m? É 5, que é 2, né? O n. Então, é 5 mais 2. Aqui. 5 mais 2. Isso aqui é a mesma coisa de menos 1 sobre 3 elevado a 7. É isso que diz essa primeira regra. Simples, né? Vamos dar um estudado aqui na segunda propriedade. A segunda propriedade, o que diz? Ela diz que se eu tenho a divisão de frações, por exemplo, aqui, ó, frações que possuem a mesma base, ou seja, a elevado a m sobre a elevado a n. Isso aqui vai ser igual a conservar a base e diminui os expoentes. Enquanto na multiplicação você somava os expoentes, se você tem a divisão de frações que possuem a mesma base, e o que você faz? Diminui os expoentes na divisão, pessoal. Isso aqui na divisão. Vou dar um exemplo para vocês aqui que está no caderno, que está na apostila, que é 4 sobre 5. 4 sobre 5 elevado a 7 sobre 4 sobre 5 elevado a 3. Isso aqui vai ser igual a quê? Conserva a minha base, que é 4 sobre 5 positivo, e diminui os expoentes, que é 7 menos 3. Simples, né? Então, isso aqui é igual a 4 sobre 5 elevado a 7 menos 3, que vai dar 4. Ok? Isso é a propriedade quando você tem a divisão de frações que possuem a mesma base. Agora, vamos para a terceira propriedade. A terceira propriedade, ele fala o seguinte, se você tem uma fração que está elevado a 2 expoentes, aí a gente chama ele um de m e aqui o de fora a gente chama de n. Então, o que acontece? Vamos dar um exemplo aqui. Você tem uma fração que aqui no livro tá menos 1 sobre 2, né? Isso tá tudo na página 24, pessoal. E ele tá elevado a... Aqui ele tá elevado a 3. E lá fora ele tá elevado a 2. Ou seja, ele tá elevado a 2 expoentes. Então, o que você faz? Você conserva a minha base, menos 1 sobre 2. E multiplico os meus expoentes. Os meus expoentes são 3 e 2. 3 vezes 2 dá 6. Então, qual é o resultado? Menos 1 sobre 2 elevado a 6, ok? E agora, se eu tenho, por exemplo, a quarta propriedade. A quarta propriedade diz o seguinte. Se eu tenho duas frações, chamar uma fração de A, a outra fração de B. E eu elevar essa fração a m, isso aqui é a mesma coisa de eu levar a primeira a m
multiplicar pela segunda também elevado a m. Como é que é isso? Vamos dar um exemplo. Suponha 1 sobre 2 vezes 1 sobre 3. Isso aqui elevado ao quadrado. Isso aqui é a mesma coisa de 1 sobre 2 elevado ao quadrado vezes 1 sobre 3 também elevado ao quadrado. Vamos fazer isso aqui? Então, ok, né? Vocês entenderam? Aqui é A vezes B, aqui é meu A, aqui é meu B. Então, é A vezes B elevado a M, é a mesma coisa de A elevado a M vezes B elevado a M. E aqui também, 1 sobre 2 vezes 1 sobre 3 elevado ao quadrado. Isso aqui é igual a 1 sobre 2 ao quadrado. E esse aqui também é elevado ao quadrado. Então, procedendo com a divisão aqui, teremos 1 sobre 2 ao quadrado, que é 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4. Isso aqui vezes 1 elevado ao quadrado, que é 1, e 3 ao quadrado é 9. Agora, só multiplica numerador com numerador e denominador com denominador. 1 vezes 1 é 1. E vamos fazer 9 vezes 4, que dá aqui. Simples, né? Então, vamos partir para a explicação quando eu tenho na página 25. Página 25. Que eu tenho potenciação com expoente inteiro. Como é que eu faço? É potenciação com expoente inteiro. O que que eu tenho? Nós sabemos que existe também a fração desse tipo. 2 elevado a um número negativo, né? Pessoal, nós sabemos que quando não tem nada aqui, é porque é 1. Sempre quando não tem nada é 1. Porque nós sabemos que qualquer número dividido por 1 vai dar um próprio número. Então, isso aqui é a mesma coisa de 2 elevado a menos 1. Ok? Então, o que que acontece? Se eu tenho um número, esse número, né? Vou colocar ele aqui embaixo, 2 elevado a menos 1. Como é que eu faço para aplicar o inverso se ele tiver com expoente? Ou seja, como eu faço para calcular quando ele está com expoente negativo e transformar esse número para um número fracionário, por exemplo? Então, o que que acontece? O que que eu faço? 2 elevado a menos 1. Isso aqui é a mesma coisa de eu pegar 1 sobre 2. Isso aqui é elevado a 1 e isso aqui é elevado a 1. Então, qual é o inverso de 2 elevado a 1? É 1 sobre 2. Entenderam? Então, esse aqui é o inverso. Tá vendo? É a mesma... O que que eu faço? Tá aqui, ó. Esse é o numerador. E aqui, quando não tem nada, é 1, né? Esse é o denominador. Então, esse virou numerador. E esse ficou denominador, só com o sinal positivo. Ok? Então, é assim que vocês aplicam... quando você vê... tô vendo aqui 2 elevado a menos 3, professora. O que que você faz? Você pega... Isso aqui é a mesma coisa de 1 sobre 2 elevado a 3. Todo mundo aqui a 3. Ok? Isso aqui é a mesma coisa de 1 sobre 2 elevado a 3 é 8. Então, você inverte. Então, para poder ter um expoente que ele é negativo, então, para eu poder transformar isso aqui para positivo, eu só inverter. Quando não tem nada a 1, trago 1 para cá e o 2 para cá. Só que o sinal do expoente trocado, positivo, ok? Pessoal, aí na questão, na potência de base 10, na página 27. Potência de base 10. O que que acontece? É simples, né? Potência de base 10. Quando é positivo, aqui ó, potência base 10. Aí na página 27, vou colocar aqui 27. Se você tem, por exemplo, o expoente positivo, né? É simples. Quando você tem expoente positivo, você tem 10 elevado a 3, isso aqui é a mesma coisa de... Aí você aplica a quantidade de zeros de acordo com o que está pedindo o expoente. 1, 2, 3, ou seja, é 1 seguido de 3 zeros. Tenho 10 elevado a 5, é 1 seguido de 1, 2, 3, 4, 5, ok? Mas e se eu tiver, por exemplo, 10 elevado a menos 1, ou seja, 10 elevado a um número que é, de fato, um número negativo.
O que eu faço? Eu vou inverter, faço a mesma coisa que eu acabei de dizer. 1 sobre 10. Só que aqui, quando não tem nada, é 1, né? Então, nem coloquei. Mas aqui deu 1 positivo, o expoente fica positivo. Então, isso aqui é a mesma coisa de 1 sobre 10, que é a mesma coisa de 0, tá vendo? Ó, a quantidade de zeros que eu tenho aqui vai indicar o que eu vou ter aqui depois da igualdade, né? É igual a 0,1. Tá vendo? 1 0, uma casa depois da vírgula. 1 0, uma casa depois da vírgula. Se eu tenho aqui 10 elevado a menos 3, isso aqui é a mesma coisa de 1 sobre 1000, né? Porque 10 elevado a 3. Que eu vou colocar, ele tá aqui negativo, ele vai ficar positivo. Vai ficar 1 elevado a 3 sobre 10 elevado a 3, que na verdade é 1000, né? Então, já coloquei direto. Isso aqui é a mesma coisa de, aí vai ser 0. E quantas casas depois da vírgula? 3 casas depois da vírgula, ou seja, 0, 0, 1, ok? Então, vocês vão seguir essa regrinha para poder, quando vocês estiverem analisando potências de base 10. Pessoal, aí, como nós podemos ver no próprio livro ali, na página 28. Você tem aqui, ó, na página 28, ele dá um exemplo para vocês de como vocês fazem para poder fazer a decomposição de números que são de números naturais, decomposições de números naturais e decimais. Aí ele pega o exemplo aí da população do Brasil e da Índia, né? Aí ele pega esse número aqui e vai fazer a decomposição dele. Então, como é que você faz a decomposição? Você olha para a ordem da casa e vai adicionando a quantidade de zeros de acordo com o que está pedindo. Aqui, temos aqui 8, né? Aí, ele colocou 8, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros, mais 500, ou 500, ó, 500 mil. Isso para decompor em base de 10, ok? É por isso que está fazendo assim. Aí, aqui 15, né? Tem um 15zinho aqui. Isso aqui, você tá, na verdade, não 15, né? Ele vai transformar em 10 mil mais 5 mil mais 700 mais 60 mais 7 unidades. Então, você decompondo isso aqui em base 10, isso aqui vai ser... Isso aqui é a mesma coisa de 8 vezes. Aqui, stand de 0, né? Que é 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros, mais 5 vezes 100 mil, mais 1 vezes 1000, que é a mesma coisa desse número, só tá trazendo a decomposição para cá, mais 5 vezes 1000, que é 5.000, essa aqui é a mesma coisa disso aqui, só tá decompondo. Mais o 7 vezes 100, que é 700, mais 60, decompondo em base 10, 60 é o quê? É a mesma coisa de 6 vezes 10, mais 7. Então, como é que eu vou fazer, como é que é a decomposição desse número grande, enorme, em base 10? Isso aqui é a mesma coisa de 8 vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros, ou seja, 8 vezes 10 elevado a 6, mais 5 vezes 10 elevado a 5, porque tem 5 zeros, mais 1 vezes 10 elevado a 4, porque tem 4 zeros, mais 5 vezes 10 elevado a 3, porque tem 3 zeros, mais 7 vezes 10 elevado a 2, mais 6 vezes 10, mais 7. Então, isso aqui é a decomposição desse número. Então, quando vocês se depararem com essa atividade, vocês façam a visualização do vídeo que eu mostrei pra vocês, bem simplesinho, de como faz, bem rapidinho o vídeo, é só 1 minuto, de como faz pra você fazer a decomposição. Então, pessoal, é isso. Qualquer dúvida, estou à disposição. Beijo, pessoal. Tchau!